Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos trazer mais uma questão resolvida de gravitação universal, aí o tema 1 de Física 2 aqui da nossa playlist, ok? Bom, esse problema é o problema 12.76 do livro do Young and Friedman, volume 2, 14ª edição, capítulo 12, tá? Bom, esse problema ele envolve análise de dados observacionais, né? Então ele vai trabalhar aí a sua capacidade de manipular valores experimentais e plotar os valores num gráfico, analisar esse gráfico e tirar informações a partir disso, tá bom? Eu vou fazer isso utilizando o auxílio do Excel, mas você pode também, se você desejar, fazer numa folha milimetrada também, não tem problema, tá bom? Bom, pessoal, então antes de começar, eu gostaria de pedir que você já deixasse o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e aproveite também que você se inscreveu aqui e conheça também o canal do PET Física da Unifap. Lá também tem muitas videoaulas muito interessantes sobre vários conteúdos da física. Você tem que dar uma conferida lá, beleza? Então, sem mais delongas, vamos aqui para o nosso vídeo. Ok, então a primeira coisa que temos que fazer é ler o enunciado da questão. Observe que o livro do Young ele traz aqui uma informação de que essa questão envolve análise de dados, certo? Então vamos lá. Para cada um dos 8 planetas, né, de Mercúrio a Netuno, observa que o livro aqui, por ser atual, ele não traz mais o Plutão como planeta, né? O semi-eixo maior A de sua órbita e o seu período orbital T são os seguintes. Então aqui na coluna do meio a gente tem o A, né? E na coluna da direita a gente tem aqui o T. Esse A, para quem não lembra, as órbitas do planeta são elipses, né? E numa elipse você tem aqui o semi-eixo maior A e o semi-eixo menor B, ok? E o tempo para dar uma volta completa aqui é o T. Então tá aqui os valores, vamos ver o que a questão pede. Então no item A, vamos ler aqui, ó. Explique por que esses valores, quando desenhados como t quadrado em função de a ao cubo, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer t quadrado versus a ao cubo, né? Ficam próximos de uma linha reta. Qual das leis de Kepler está sendo testada? Então aqui a gente tem que responder qual lei de Kepler está sendo testada, tá? Entretanto, os valores de t quadrado e a ao cubo cobrem uma extensão tão grande que esse desenho não é um modo muito prático de representar os dados graficamente. Então a gente tem que fazer esse gráfico aqui também, tá? O gráfico de t quadrado em função de a ao cubo, certo? E o que mais ele diz aqui, ó? Em vez disso, desenhe o log de t com o t em segundos em função do log de a com a em metros. Explique por que esses dados também deverão ficar próximos de uma linha reta nesse desenho. Então, por fim, aqui no item A, a gente tem que plotar o log de t com o t em segundos versus o log de a com o a em metros, tá bom? Ok, então, letra B. De acordo com as leis de Kepler, qual deverá ser a inclinação do seu gráfico de log de t em função do log de a no item A? O seu gráfico tem essa inclinação? Então, aqui no item B, a gente tem que ver a inclinação do gráfico de acordo com as leis de Kepler e comparar com o gráfico a partir desses dados aqui da tabela. Usando G igual 6,674 vezes 10 a menos 11 Nm² por quilograma quadrado, calcule a massa do Sol a partir da interceptação Y do seu gráfico. Então, na letra C, a gente tem que calcular a massa do Sol, tá? A partir dos dados do gráfico. Como o seu valor calculado se relaciona com o valor no apêndice F? Então, esse valor do apêndice F está no livro, mas eu já peguei ele aqui, vou mostrar depois para vocês. O único asteroide visível a olho nu e somente sob condições ideais de visualização é Vesta, que possui um período orbital de 1325,4 dias. Então, na letra D, a gente tem aí o período de um asteroide chamado Vesta, tá? Vamos ver o que ele pede a respeito desse asteroide. Qual é o comprimento do semi-eixo maior da órbita de Vesta?
Então, ele quer que a gente calcule o A para o asteroide Vesta, certo? Sendo que ele deu aqui o período, tá? E o que mais ele fala? Onde isso coloca a órbita de Vesta em relação às órbitas dos 8 principais planetas? Então, a gente tem que responder aí onde que o Vesta está localizado aqui, se fosse colocar ele junto nessa tabela. Por fim, alguns cientistas argumentam que Vesta deveria ser chamado de um planeta menor em vez de asteroide. Ok, vamos lá agora. Já temos os dados, vamos calcular o que ele pede. Então, a primeira coisa que temos que fazer é pegar aqueles dados que foram fornecidos no enunciado e plotar em uma tabela. Eu fiz isso aqui no Excel, desculpa, plotar não, inserir numa tabela, né? Então, eu só copiei, por exemplo, essas duas primeiras colunas aqui, eu copiei lá do enunciado, tá? No Excel, essa coluna aqui é a A, essa aqui é a B e essa aqui é a C. E o que, que eu fiz aqui na coluna D e E? Eu apenas escrevi aqui, ó, o A ao cubo, né? Eu escrevi aqui no Excel, essa coluna é igual aos valores da coluna B, certo? Vezes, elevado ao cubo. Então eu peguei lá, eu selecionei aqui e elevei ao cubo. E aqui na coluna E, eu peguei os dados da coluna C e elevei ao quadrado. Observa que eu não fiz nenhuma modificação das unidades aqui por enquanto. Bom, deu esse valor aqui, tá? Por que que eu fiz isso? Porque o início do item A, ele pede que eu plote o t quadrado versus o A ao cubo. Então, lá no Excel, eu vou lá e seleciono essas duas colunas e mando ele fazer um gráfico de dispersão. E eu mando também ele colocar os pontos marcando os valores. Vamos ver como é que ficou o gráfico. Então, eu fiz aqui o gráfico usando só os 4 primeiros planetas, certo? E a gente observa que esse gráfico realmente é uma reta, né? É uma reta, se aproxima de uma reta, ok? Então, por que isso aí? Então, a gente observa, a primeira coisa que a gente tira aqui é que o t quadrado, ele é diretamente proporcional, né? Diretamente proporcional, deixa eu escrever aqui, a quem? A ao cubo, tá? Então, existe uma relação aqui linear entre t quadrado e o a ao cubo, né? Se eu pegar, desculpa, esse valor aqui do t quadrado e eu comparar com o a ao cubo, eu vou ver que existe uma relação de proporcionalidade aqui, tá? Ou, em outra forma, a gente pode dizer que o quadrado do período dividido pelo cubo do raio, ele vai dar um valor constante, tá? Isso aqui é uma forma como a gente já conhece uma das leis de Kepler lá no ensino médio, por exemplo, né? Qual das leis de Kepler é essa aqui? É a terceira, né? Chamada lei dos períodos. Então, as leis de Kepler, só para lembrar, são três. É a lei das órbitas, a lei das áreas e a lei dos períodos, tá? Então, ainda no item A, ele fala qual das leis de Kepler está sendo testada aqui. Então, essa aqui é a terceira lei de Kepler. Terceira, deixa eu escrever aqui para você ficar com a informação aí. Lei de Kepler, ok? Também chamada ou lei dos períodos, tá bom? Então, na letra A ele diz qual das leis de Kepler está sendo testada. A terceira lei é a lei dos períodos. Aí ele diz assim, ó, só que os valores cobrem um intervalo muito grande no gráfico. E ele diz para a gente experimentar, plotar um gráfico t quadrado versus a ao cubo para todos os planetas e verificar isso. Então vamos ver como é que eu fiz isso aqui, né? Vamos ver como é que fica aqui no outro slide. Bom, tá aqui o gráfico, né? O que a gente observa? Duas coisas principais, ó. Primeiro que os primeiros dados dos planetas aqui, eles ficaram quase todos sobrepostos, observa. Se você olhar aqui, ó, os pontos eles são praticamente indistinguíveis, você não consegue diferenciar um do outro, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. E outra coisa que você observa são os valores aqui nos eixos, ó. Eles não ficam
muito agradáveis de olhar, fica meio mal definido, né? Por quê? Porque a gente está falando de uma escala muito grande de valores. Então eles vão desde valores mais próximos até valores muito distantes. Então fica complicado você analisar essa reta quando escrita dessa maneira, tá? Então é por isso que ele manda a gente plotar o log, tá? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai plotar o log de t versus o log de a, porque quando a gente usa o log, a gente diminui, vamos dizer assim, essa variação dos valores, né? Então vamos ver como é que fica agora plotando o log. Bem, então para plotar o log, como é que a gente faz? Primeiro você tem que escrever no Excel os valores do log na tabela, né? Então você vai criar mais duas colunas ali naquela tabela que a gente mostrou no slide anterior, né? A coluna que é F vai ser o log de A e a coluna G vai ser o log de T. Tá? Só que não é só você ir lá e mandar fazer o log da coluna B e da coluna C. Por quê? Porque você tem que considerar que aqueles valores lá de A, eles estavam como potências de 10 a nona. E os valores de T, ele estava em dias, mas o problema pede que a gente plote em segundos, né? Então, o que você vai ter que fazer? Na coluna do log de A, a gente tem que escrever isso aqui, ó, tá? Então, você seleciona uma célula aqui, você vem aqui, seleciona essa célula aqui, por exemplo, tá? Que eu estou marcando aqui em vermelho. Aí, nessa célula, você escreve igual, tá? E coloca essa função aqui, log, que já tem lá programada no Excel. Aí, você abre um parênteses, clica na célula B2, vai aparecer isso aqui, ó, que é lá onde está os valores do A, e coloca esse asterisco aqui multiplicando a potência de 10. E a potência de 10 você usa esse circunflexo para representar o elevado a, beleza? Então no final vai ficar log de quem? Dos valores da célula B2 multiplicado por 10 a nona. Tá? Aí você dá um Enter e vai aparecer esse primeiro valor aqui. Depois você faz isso para cada uma dessas linhas aqui, né? Você pode clicar só e mandar ele repetir nas próximas linhas e você vai achar os valores do log de A. Tá? Na coluna do log de T, o que nós vamos precisar fazer um procedimento semelhante, só que agora convertendo as unidades. Então você vai pegar o valor que está lá na célula C2, que é uma célula onde está contido o primeiro valor do período, né, do primeiro planeta, que é Mercúrio, e você vai multiplicar. Bom, para converter de dias para segundos, né, um dia tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Então, o valor que tiver lá naquela terceira coluna da tabela, eu vou multiplicar por 24, depois por 60 e por 60 de novo. E vai sair esse valor aqui, que eu vou marcar de outra cor aqui, ó. Ok? Aí você manda ele repetir essa conta para todos os outros e você vai formar essa tabela que você está vendo aqui. Bem, feito isso, você seleciona essas duas colunas e manda ele plotar um outro gráfico. O gráfico que vai aparecer é esse que está mostrado aqui no slide. Tá? Então, observa que esse gráfico também é uma reta. Né? Ele é uma equação, ele representa uma equação da forma y igual a x mais b, uma função afim, né? Onde esse a é o coeficiente linear, que ele vai me dar a inclinação da reta, e o b é é o coeficiente angular, que vai me dar a inclinação da reta, e o b é o coeficiente linear, que vai me dar a interseção da reta com o eixo das ordenadas. Tá? Bom, depois de plotar o gráfico, o que eu vou observar? Observo que os valores agora aqui, ó, o intervalo de valores aqui dos eixos, ele já é bem menor, né? Diferente do gráfico anterior. E eu vou observar outra coisa. Sim, então eu vou clicar no gráfico e eu vou, com o botão direito, selecionar a opção Mostrar a equação no gráfico. Eu adiciono uma linha de tendência, tá? Tem uma função no Excel onde você pode adicionar linha de tendência. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai fazer um ajuste de mínimos quadrados e vai te dar aqui uma linha. Nesse caso, os valores, ó,
eles estão todos sobre a linha. Ou seja, os meus dados eles batem muito aqui com a linha de tendência, né? E eu coloco também a opção de mostrar a equação no gráfico. Então ele vai me dar essa equação aqui. E o R quadrado é uma medida aí de quão bem o meu ajuste ele se adequa aos dados. Então quando ele vale 1, significa que é um ajuste perfeito, né? Tá. Então beleza, essa aqui é a minha equação e agora eu vou usar essa equação para responder os itens B e C. Mas antes, ele pede que eu explique o porquê que quando eu ploto o log, também dá uma reta. Então, para explicar isso, vamos fazer uma continha aqui no outro slide. Bem, vamos analisar aí um pouco de teoria agora, né? Primeiramente, vamos considerar a equação da terceira lei de Kepler. Então, se você olhar lá nos seus livros, né, você vai encontrar a terceira lei de Kepler dessa forma. De novo, a gente tem aqui o quadrado do período, ele é proporcional, diretamente proporcional ao cubo do raio. E a constante de proporcionalidade é, na verdade, um produto de constantes, né? Que é aqui, ó, 4π² sobre g, que é a constante gravitacional, vezes a massa, nesse caso, do Sol. Por quê? Porque aqueles planetas que estão lá na tabela, todos orbitam o Sol, tá? Bem, aplicamos o logaritmo dos dois lados. Então, aqui desse lado vai ficar o log de t, t², e aqui do lado direito vai ficar o log de tudo que tem aqui, tá? Então, aplicando o log aqui fica assim. Mas isso aqui é um produto, ó. É uma constante que multiplica o a ao cubo. Então, eu sei de logaritmo que quando eu tenho o log de um produto, vamos dizer a vezes b, isso aqui é o log de a mais o log de b, certo? Isso aqui é uma propriedade logarítmica. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou separar, ó. Vai ficar o log dessas constantes aqui, mais o log de a ao cubo aqui. Agora eu vou usar uma outra propriedade do logaritmo, que é aquela propriedade que diz o seguinte, ó, que se eu tiver o log de um número elevado a um outro número qualquer, isso aqui é a mesma coisa que n vezes o log de a, tá? Então, usando essa propriedade aqui, ó, o que vai fazer? Esse quadrado vai cair aqui na frente e esse a ao cubo vai cair aqui na frente. Vai ficar assim. Eu já arrumei aqui, tá? Desculpa. Eu trouxe esse primeiro termo aqui para cá, para frente, para ficar mais organizado. Então ficou 2 log de t igual a 3 log de a vezes o log dessas constantes todas aqui. O que eu faço agora? Eu só passo esse 2 dividindo para lá e eu achei essa equação aqui, ó. Observa que essa equação é uma equação de uma reta, porque ela é da forma y é igual a ax mais b, tá? Quem é o y? O y é esse cara aqui, log de t. O a é essa constante aqui, 3 meios. O x seria esse log de a. E tudo isso aqui que vem depois seria o b. Então eu coloquei aqui do lado direito, ó, se vocês olharem aqui em amarelo, tem justamente esses elementos aqui, y, x, que são as variáveis do meu problema, né? As constantes a e b representadas por isso aqui, tá? Então, ou seja, a partir da terceira lei de Kepler, direto eu chego que se eu plotar o log de t em função do log de a, eu vou ter a equação de uma reta. E, de fato, quando a gente fez isso lá com os dados da tabela, obtivemos uma reta, certo? Então, esse é o motivo do log de t em função do log de a ser uma linha reta, ok? Então, beleza, respondemos todo o item A. Então, no item B agora, a gente tem que analisar a inclinação da reta, né, segundo a teoria e segundo os dados observados. Então, quando a gente pegou lá a equação que a gente fez ainda agora, né, log de t em função do log de a, o que a gente observou? A gente observou que o a, ou seja, o coeficiente angular, né, que a gente tinha lá da reta, ele era 3 meios. 3 meios é a mesma coisa que 1,5. Tá? Então, esse é o valor previsto pela teoria. E quando a gente fez a equação de ajuste lá dos dados observados, dos planetas, a gente obteve essa equação aqui da reta. Observa que essa equação ela também é da forma y é igual a x mais b. Então, o a observado aqui é justamente esse valor aqui, ó. Esse aqui é o a observado, tá? E esse aqui é o a teórico. Então, o que a gente observa? Se eu arredondar isso aqui, ó, mais essa casa decimal aqui, eu vou observar que eu vou ter
que esse A observado, ele vale 1,500. Isso aqui é igual ao valor do A teórico, né? O A teórico. Então a gente tem aqui uma boa concordância. Vou até escrever isso aqui, ó. Concordância entre a teoria e a observação, tá? Ou seja, então a nossa teoria ela explica muito bem aqui os dados observados, né? Então isso aqui serve para validar aqui a teoria também. Então a gente observou a inclinação da reta, que é dada pelo coeficiente angular, e viu que essa inclinação ela é a mesma, né? Que a gente pode considerar do teórico e do observado. Bom, vamos agora analisar o item C. No item C, a gente tem que calcular a massa do Sol utilizando agora aqui a interseção da reta com o eixo Y. Ou seja, a gente tem que usar o coeficiente linear, né, que é o B que a gente calculou aqui na nossa equação a partir da terceira lei de Kepler. Então a gente vai pegar esse B aqui, ó, que eu estou mostrando aqui no slide para vocês. Tá? Então vamos lá. Como a massa do Sol está aqui, ó, dentro do argumento do log, a gente vai ter que fazer uma manipulação aqui na equação. Tá? A primeira manipulação que a gente vai fazer é passar esse 2 para cá multiplicando. Então aqui no lado esquerdo vai ficar 2b. E depois a gente tem que pegar e elevar os dois lados, colocar uma base 10 elevada a cada um dos lados aqui. Tá? Para que eu faço isso? Porque eu quero matar esse log aqui do lado aqui. Ó. Eu vou usar uma propriedade que é a propriedade assim. Ó. Se eu tiver log de x, tá? Quando eu não escrevo aqui, significa que esse log é na base 10, beleza? Se eu colocar 10 elevado a isso aqui, ó, isso aqui eu vou matar e vai sobrar só o x, tá? Então, quando eu botar um 10 elevado aqui a esse cara, vai ficar 10 elevado a 2b. E quando eu colocar um 10 elevado aqui ao lado direito, vai sobrar só o que está no argumento do logaritmo aqui, ó. Tá bem? Aí agora qual é o próximo passo? O próximo passo é pegar esse 10 elevado a 2b e jogar aqui para baixo, dividindo. E eu pego essa massa do Sol que está aqui dividindo e jogo para cá multiplicando. Então eu vou inverter e eu vou chegar aqui nessa expressão, tá bom? Beleza, agora é só substituir os valores. O valor do G ele deu lá no enunciado, tá bom? E o valor do B, qual é o valor do B? O valor do B vai ser esse valor aqui, ó, que você encontrou lá no seu gráfico. E aí você substitui esses valores, faz a conta, tá? Não vou fazer aqui, mas você pode fazer na calculadora aí. E a gente vai encontrar que a massa do Sol ela é 1,9 vezes 10 a 30 quilogramas. Bom, pessoal, lá na questão ele falou para a gente comparar com os dados do apêndice F do livro. Olhando lá no apêndice F do livro, eu encontrei que a massa do Sol tabelada ela é 2 vezes 10 a 30 kg. Então você observa aqui, ó, que esses dois valores eles são muito próximos, né? Então, mais uma vez, a gente tem uma concordância aqui em boa aproximação do valor teórico com o valor obtido a partir das observações. Tá legal? Então a gente resolveu aqui a letra C. Vamos ver aqui o que ele pede na letra D. Essa aqui agora é a letra D, ó. Na letra D, ele traz uma informação sobre um asteroide chamado Vesta, né? Ele diz que o período orbital para o asteroide Vesta é de t igual a 1.325,4 dias. Tá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer para poder usar aqui a terceira lei de Kepler, que a gente está analisando, é transformar isso aqui para segundos, né? Colocar nas unidades do SI, tá? Por quê? Porque o nosso G está em unidades do SI. E a massa que a gente calculou agora no item C também está na unidade do SI. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai partir da terceira lei de Kepler. E eu quero achar o... Ele diz para a gente calcular o semi-eixo, né? O semi-eixo maior para o asteroide Vesta, o semi-eixo maior da órbita, ou seja, o A. Né? A gente tem que isolar o A aqui. Tá?
Então o que eu vou fazer? Eu vou passar essas constantes aqui para o outro lado multiplicando, só que ele vem invertido, né? O GMS cai aqui em cima, ó, e o 4π² cai aqui embaixo. Tá? E depois eu pego esse que está elevado ao cubo e jogo para lá 1/3 aqui no expoente. Agora eu só vou substituir os valores. O G foi dado lá no enunciado, o MS a gente calculou no item anterior. O tempo ele deu aqui, ó, é esse tempo que está aqui, 1325,4 dias, que eu já converti em segundos, a gente vai usar o valor em segundos, tá? Fazendo a conta, galera, você pode fazer aí na sua calculadora, a gente encontra que o A, semi-eixo maior da elipse para o asteroide Vesta, ele é de 3,53 vezes 10 a 11 metros. Tá. Se você andar duas casas aqui, ó, você aumenta 2 aqui, você tem que diminuir 2 aqui no expoente. Então vai ficar 353 vezes 10 a nona metros, né? Mas eu sei que 10 a nona é 10 a terceira vezes 10 a sexta. E eu sei que 10 ao cubo metros é 1 quilômetro, tá? Então eu posso fazer isso aqui, ó. 353 vezes 10 a sexta vezes 10 ao cubo metros. E isso aqui é 1 quilômetro. Então eu vou ter que esse A ele vale 353 vezes 10 a sexta quilômetro. Por que eu fiz isso? Porque se a gente olhar agora aqui na tabela, que é aquela mesma tabela que estava no início da questão, lá no enunciado, a gente tem os valores, eles estão dados aqui na tabela em 10 a sexta quilômetros. Então eu coloquei na mesma unidade para a gente poder comparar, tá bom? Aí então a gente encontrou aqui o valor do A, né? É a primeira parte do item D da questão. E em seguida ele fala assim, onde, né? Em que parte do espaço ali, né? Em relação aos outros planetas, né? É que vai estar esse asteroide Vesta. Então vamos ver aqui, ó, 353. Se a gente observar aqui, ó, Mercúrio 57, Vênus 108, Terra 149, Marte 227, Júpiter está 778,3 10 a sexta quilômetro. Então já passou, né? Então a gente observa que Vesta ele está em algum lugar aqui entre Marte e Júpiter, tá bom? Então o asteroide Vesta ele se localiza entre as órbitas de Marte e de Júpiter. É isso que a gente tem que responder aqui no item D da questão, tá? Então foi essa a questão, pessoal. Eu espero ter passado aí para vocês uma ideia de como tratar esse tipo de questão envolvendo dados, né? Observacionais, plotar o gráfico e tal. Se vocês quiserem, em outro momento eu faço um vídeo mais detalhado mostrando as planilhas do Excel que foram usadas para fazer aquele gráfico, os gráficos que eu mostrei aqui, tá? Eu já fiz um vídeo como esse, mais simplificado, mas depois eu posso fazer um mais detalhado. Então, se você ainda não deu o like no início do vídeo, dê o like agora. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. Clique lá no link também do canal do PET de Física da Unifap, tá? Tem muita videoaula boa lá. E assiste algumas outras aulas aqui da minha playlist também, tá? Tem muitas questões resolvidas que eu faço aí. Beleza, pessoal? Era isso. Obrigado. Até a próxima. Valeu!